Também, Silvana, a gente alertar as pessoas que não necessariamente por elas serem portadoras de uma doença que elas têm direito ao auxílio-doença. E isso é algo que confunde muito o segurado. Como assim? Porque às vezes o segurado tem, por exemplo, AIDS. Ele é portador do HIV, mas ele consegue trabalhar. Até nesse caso tem uma diferença, né? A pessoa que está contaminada com o vírus, mas não manifestou, não está em AIDS exatamente. ainda. Então, nesses casos, se ela tem condições, por isso que eu digo, não basta comprovar que se está doente. O requisito não é só estar doente, é estar doente e ter que se afastar do trabalho. Porque se a pessoa é portadora do vírus, mas tem condições de trabalhar, ela certamente não vai ter o benefício concedido. Então, na verdade, é um benefício temporário, mas que a pessoa, nessa temporariedade, tem que comprovar que neste período específico, ela não pode trabalhar. Agora, se ela estiver doente, mas não manifestou a doença e tiver condições de trabalho, aí ela não vai fazer jus ao benefício, até porque provavelmente ela vai querer trabalhar, né? Ninguém quer viver dependendo de um benefício que muitas vezes, como a gente já falou, é menor do que o salário. Então, não é interessante. Então, nesses casos aí... Agora, muitas vezes, essa comprovação de que não tem condições de trabalhar é complicada, né, gente? É complicado. Vamos acompanhar aquela história? Uma situação complicada que muita gente está enfrentando nesse momento. É verdade, Silvana. As pessoas que estão doentes e que têm, inclusive, direito ao auxílio-doença enfrentam problemas de ordem até burocrática junto às agências. Isso é bom que a gente fale, porque é uma realidade que o segurado que está nos vendo, nos ouvindo, vai certamente passar, porque realmente vem hoje em dia sendo uma prática, até uma prática com argumentos plausíveis, porque o que a Previdência quer afastar, e com toda razão deve afastar sim, são as fraudes, são benefícios que poderiam ser concedidos a um segurado que não está doente, que não tem que se afastar do trabalho e acaba por laudos médicos que se consegue, dando entrada nesse benefício. Então, a rigidez da Previdência se iniciou através dessas práticas que começaram a ser reiteradas também por parte do segurado. Só que a gente tem que falar o outro lado da moeda também. Aquele segurado que está doente sim, como essa pessoa que passou na reportagem, está doente, não tem condições de trabalho e vem enfrentando dificuldades na perícia. Por também uma prática reiterada do INSS das altas programadas, que são benefícios que foram concedidos num primeiro momento até com facilidade, porque a pessoa, o segurado, o trabalhador, comprovou que estava doente, comprovou que não podia trabalhar e o benefício foi concedido. E aí se agendou uma próxima perícia, porque o INSS e até a empresa, né, quer saber se a pessoa continua doente e afastada do trabalho ou se ela pode voltar a trabalhar. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai passar por problemas na perícia em virtude dessa alta programada. Por quê? Porque esta doença provavelmente está catalogada lá no sistema de informática da Previdência Social. E aí, se ela já ficou 6 meses, por exemplo, afastada, e a doença dela é aquela que está na listinha, que só dá 6 meses, mesmo ela estando doente, não podendo voltar ao trabalho... se ela não melhorou ainda. É cortado. O benefício é suspenso. E aí a orientação que nós damos é para a pessoa não se conformar com isso se o caso dela for esse. Estou doente, não posso trabalhar. Deve sim recorrer administrativamente no posto, um formulário bem simples, ela pode preencher de próprio punho na hora. Porém, pela prática que nós temos acompanhado que 99%, para não dizer 100% desses recursos, ou o INSS, a autarquia, não responde ou ele indefere. Teve um indeferimento, também não se conforme com ele. Se o seu estado, como eu disse, é doente e deve continuar afastado do trabalho. Procure um advogado de sua confiança, o juizado, vá atrás dos seus direitos, né? Porque o profissional que vai acompanhar esse segurado, um especialista na área, tem condições de comprovar tudo isso e retomar seu benefício. É esse aqui o formulário? Isso, esse formulário. A gente consegue mostrar? Ele está disponível na internet, não há necessidade da pessoa ir ao posto. É bem simples, né? É bem simples, ele é autoexplicativo, ele vai pedir dados assim, pessoais que todo mundo vai saber preencher, que é nome, CPF, RG, endereço. E não é muito grande, né? Não é. E o número de contribuição do trabalhador para que o INSS possa localizar essa pessoa em virtude dos homônimos. Não adianta só colocar o nome, tem que colocar o seu número que vai te identificar como trabalhador e como contribuinte do INSS, para que o sistema possa ver aqueles requisitos todos que a gente estava falando, que é
se teve contribuição, se está afiliado, se contribuiu um número mínimo de mensalidades para fazer jus ao benefício. Então, isso, num primeiro passo, é muito tranquilo, a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer. Ou então, pelo 135, ela pode também, ou se ela for um empregado, com carteira registrada, o seu empregador, a sua empresa, normalmente é que dá entrada. Então, o trabalhador nem precisa se movimentar para isso. A própria empresa tem condições de fazer e faz. Tá certo. Temos uma participação por telefone agora, é a Marinalva de São Paulo. Alô? Alô? Tudo bem, Marinalva? Tudo bem. Então, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, eu sou deficiente visual de uma vista só. Aí eu quero saber como que eu faço para ter algum benefício. Precisa. Então, Marinalva, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você contribui para o INSS? Você está pagando o benefício? Não? Nunca contribuiu? Já contribuí, mas faz muitos anos. Entendi. Então, Silvana, assim, na verdade, ela até coloca que faz muitos anos que ela não contribui. E aí nós vamos cair num outro problema, que é a perda da qualidade de segurado. Ou seja, se eu fiquei muito tempo sem contribuir, eu preciso retomar as minhas contribuições para readquirir a qualidade de segurado, que é o quê? Preencher os requisitos para fazer jus ao benefício. O entendimento é de que, como a pessoa já contribuiu, para ela readquirir essa qualidade de segurado, não haveria necessidade dela pagar 12 contribuições, como no primeiro momento. Ela poderia pagar 1/3 dessas 12 contribuições, portanto, 4 meses, para ela readquirir a qualidade de segurado. E aí sim, ela retomando, a dona Marinalva, retomando essas contribuições, ela pode dar entrada ou pelo 135, ou provavelmente, né, ela não está trabalhando, então ela vai retomar essas contribuições através do carnê, então não vai ter um empregador que faça esse passo para ela de dar entrada. Então, no caso dela, seria através do 135, na agência ou pela internet. Então, ela paga durante esses 4 meses e ela volta a ter direito. Vai inclusive retomar porque a doença dela está naquela listinha. Também, só que aí, assim, dando nessa lista, a gente precisaria, na verdade, verificar se é exatamente cegueira completa de um dos olhos, que tipo de doença é. Por isso que eu até nem acabei comentando que não teria carência, mas o problema dela não é só a carência, é que ela perdeu a qualidade de segurada. Né? Então, esse é um caso que a gente precisaria, inclusive, verificar detalhadamente os relatórios médicos dela, para ver se exatamente o diagnóstico que ela tem entra nesse rol. Caso não entre, aí sim ela vai preencher esses 4 meses e poder dar entrada, porque ela retomou a qualidade de segurado. Tá certo. A gente vai agora para o nosso intervalo rapidinho e já a gente volta e tem muita consulta ao doutor hoje, quinta-feira.